O sol de fim de tarde batia nas minhas costas quando desci do táxi em frente ao que deveria ser minha casa. 3 semanas de hospital tratando um problema no coração, e tudo o que eu queria era o conforto do meu lar, do jardim que plantei com minhas próprias mãos, da poltrona que guardava a forma do meu corpo após tantos anos. Mas algo estava errado. O portão estava diferente. Uma nova cor, uma nova fechadura. Confuso, fiquei parado ali, as pernas ainda fracas da internação, quando vi meu filho, Ricardo, saindo pela porta da frente. Não com aquele sorriso de alívio que um filho deveria ter ao ver o pai recuperado. Não. O que vi foi pressa, impaciência e algo mais frio que não consegui identificar imediatamente. Ricardo, o que aconteceu com o portão? Pintaram enquanto estive fora? Ele nem me olhou nos olhos quando respondeu, ocupado demais checando o celular. A casa foi vendida, pai. Não dava mais para manter. Os novos donos chegam amanhã. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. 57 anos de trabalho, 32 pagando aquela casa, tijolo por tijolo. Como assim vendida? Essa casa está no meu nome. Eu não assinei nada. Foi então que ele finalmente levantou os olhos, não com vergonha, mas com uma frieza que nunca tinha visto antes. A procuração que você me deu quando teve o primeiro infarto, lembra? Você concordou com tudo antes de ir para o hospital. Deve ser a medicação afetando sua memória. Nunca havia concordado com nada disso. A procuração era para cuidar das contas enquanto eu estava internado, para pagar as despesas médicas, não para vender o único bem que construí com o suor de uma vida inteira. Ricardo voltou para dentro e saiu arrastando uma mala velha, daquelas que eu usava nas raras viagens que fiz na vida. Jogou-a no chão, aos meus pés, levantando uma pequena nuvem de poeira que se misturou com as primeiras lágrimas que não consegui segurar. Suas roupas e alguns documentos estão aí. O resto a gente teve que vender para pagar suas dívidas médicas ou doar. Não cabia no apartamento novo. Apartamento novo? Que apartamento? O meu e da Vanessa. Compramos com parte do dinheiro da venda. Um investimento. Era agora ou nunca, você sabe como o mercado imobiliário está. Fiquei ali paralisado, sentindo o peso de cada uma daquelas palavras me atingindo como golpes físicos. O mesmo filho que levei para a escola por anos, para quem ensinei a andar de bicicleta no quintal daquela casa, para quem paguei. Faculdade trabalhando em 2 empregos. E onde eu vou morar, Ricardo? Ele deu de ombros como se estivesse falando sobre o tempo, não sobre a vida do próprio pai. Tem aquele asilo municipal, pai. Ou vai morar onde quiser, velho. Já fiz minha parte. Agora preciso ir. A Vanessa está me esperando para ver os móveis novos. Quando ele entrou no carro importado, estacionado ali perto, carro que ajudei a pagar com um empréstimo no meu nome, senti um aperto no peito que nada tinha a ver com meus problemas cardíacos. Era uma dor diferente. A dor de um pai que criou um estranho. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, a mala aos meus pés, olhando para as paredes que levantei, para o jardim que plantei, para o lar que construí, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, a respiração pesada, o zumbido nos ouvidos. Um homem de 67 anos, aposentado, doente, sem teto, sem lar, sem família. E enquanto o carro dele desaparecia na esquina, sem sequer um olhar pelo retrovisor, ouvi as últimas palavras jogadas pela janela. Deixei o endereço do asilo municipal na mala. Eles aceitam o valor da sua aposentadoria como pagamento. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos. E naquele momento, engoli palavras que poderiam ter incendiado aquela rua inteira. Quantos pais por aí estão sendo descartados como objetos velhos que já não servem mais? Quantos homens dedicaram a vida inteira criando filhos que um dia olhariam para eles e só veriam um fardo, um velho inútil, uma conta a ser resolvida? E quando foi que nós, homens que sacrificamos tudo, viramos apenas um problema logístico para nossos filhos resolverem? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela tarde me ensinou que um homem só perde a dignidade
quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por... Aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 67 anos agora. Fui metalúrgico por quase 4 décadas na mesma fábrica em Guarulhos. Entrei como aprendiz aos 17 anos e só saí quando fecharam o setor onde trabalhava, 3 anos antes da minha aposentadoria oficial. Homem simples, de mãos calejadas e poucas palavras, como meu pai me ensinou a ser. Cresci na periferia de São Paulo, filho de nordestinos que vieram tentar a vida no Sudeste. Meu pai, um homem de poucas letras, mas muita sabedoria, morreu cedo demais, deixando minha mãe com 3 filhos pequenos. Aos 15 anos, eu já trabalhava durante o dia e estudava à noite. Consegui terminar apenas o ensino médio, mas era suficiente para o trabalho na metalúrgica que sustentou minha família por décadas. Casei jovem com Maria Helena, o amor da minha vida. Ela era professora primária, ganhava pouco, mas era apaixonada pelo que fazia. Nosso primeiro filho, Ricardo, nasceu quando eu tinha 27 anos. Lembro do peso dele nos meus braços no dia em que nasceu, tão pequeno e frágil. Jurei naquele dia que ele nunca passaria pelas dificuldades que passei. 3 anos depois, veio nossa filha, Luciana, que infelizmente perdemos num acidente de carro quando... Ela tinha apenas 12 anos. Aquela tragédia quase destruiu nossa família. Maria Helena entrou numa depressão profunda e Ricardo, então com 15 anos, se fechou num silêncio que durou anos. Assumi tudo: o trabalho, a casa, as contas, o cuidado com minha esposa deprimida e meu filho traumatizado. Quando a fábrica reduziu as horas por causa da crise, comecei a trabalhar como segurança nos fins de semana. Dormia 4, 5 horas por noite, no máximo. Foram anos duros, mas conseguimos sobreviver. Ricardo foi melhorando aos poucos. Voltou a sorrir. Era um menino inteligente, o primeiro da família a entrar numa universidade. Engenharia civil, um curso caro, mas eu fazia qualquer sacrifício por ele. Dobrava turnos, vendia as férias, aceitava todos os bicos de final de semana. Lembro de chegar em casa às 2 da manhã, depois de um turno duplo, com as mãos sangrando de tanto apertar parafusos, e ainda assim, acordar às 5 para preparar o café antes de Ricardo ir para a faculdade. Nunca reclamei. Era meu dever como pai, meu orgulho ver aquele menino crescendo, estudando, tendo oportunidades que eu jamais tive. Quando Maria Helena faleceu, 10 anos atrás, vítima de um câncer fulminante, Ricardo já estava formado e trabalhando numa construtora. Foi quando ele conheceu Vanessa, filha do dono da empresa. Moça bonita, educada, mas com aquele jeito de quem nunca ouviu a palavra não na vida. O casamento deles foi grandioso, muito além do que podíamos pagar, mas Ricardo insistiu. Vendi meu carro, fiz um empréstimo consignado na aposentadoria, tudo para não fazer feio na frente da família da noiva. Nos primeiros anos após o casamento, ainda éramos próximos. Ricardo e Vanessa vinham almoçar aos domingos. Às vezes, pediam dinheiro emprestado para completar a entrada do carro, reformar a cozinha, sempre com promessas de devolver quando o grande projeto da construtora saísse. Eu nunca cobrava. Via o sorriso do meu filho e pensava, vale a pena. Lembro de um Natal, uns 5 anos atrás, quando preparei aquela casa inteira para recebê-los. Passei semanas decorando, cozinhando os pratos favoritos do meu filho, comprando presentes que mal podia pagar. Eles chegaram 3 horas atrasados, comeram rapidamente e saíram logo porque tinham outro compromisso. O presente que me deram, uma camisa que nem era do meu tamanho, ainda estava com a etiqueta de promoção. O embrulho era uma sacola da loja. Aquela noite, fiquei sentado sozinho na sala, olhando para as luzes da árvore de Natal, com uma sensação estranha no peito. Foi por essa época que as visitas começaram a ficar cada vez mais raras.
Sempre havia uma desculpa. Trabalho demais, viagens, compromissos. Os telefonemas também diminuíram. Eu ligava, Ricardo atendia apressado, sempre dizendo que estava ocupado, que me ligaria depois. O depois raramente chegava. O mesmo filho que passava horas me contando sobre seus sonhos quando adolescente, agora mal conseguia sustentar 5 minutos de conversa comigo. O mesmo jovem para quem eu lia histórias antes de dormir, mesmo exausto do trabalho, agora não tinha tempo para ouvir como estava minha saúde. Quando existe uma solidão específica de homem que criou filhos que depois viraram estranhos. Uma dor silenciosa que raramente compartilhamos, porque fomos ensinados a ser fortes, a não reclamar, a seguir em frente. Mas ela está lá, corroendo por dentro, enquanto mantemos o rosto impassível, as mãos firmes, a voz sem tremores. As bandeiras vermelhas estavam lá balançando na minha frente, mas eu escolhi não vê-las, como um farol que se recusa a enxergar o iceberg até a colisão ser inevitável. Primeiro, foram os pequenos empréstimos que nunca voltavam. Ricardo aparecia com aquele sorriso que eu conhecia desde que ele tinha 5 anos. O mesmo sorriso que usava quando quebrava algo em casa e tentava esconder. Pai, estou com um problema no fluxo de caixa. Sabe como é construtora? Às vezes o dinheiro demora a entrar. Pode me ajudar só? Este mês, juro que devolvo com juros. Os só este mês se transformaram em todos os meses. 2.000 para o condomínio, 3.000 para o conserto do carro, 5.000 para uma viagem de negócios urgente. Minha aposentadoria escoava pelos dedos, mas eu repetia para mim mesmo: é meu filho, ele precisa, é só uma fase difícil. Depois vieram os cartões de crédito. Pai, empresta seu cartão. O meu estourou o limite, mas é só para uma compra importante. No início, eram pequenos valores. Com o tempo, descobri faturas de restaurantes caros, lojas de luxo, itens que certamente não eram emergências. Quando questionei gentilmente, veio a primeira resposta áspera. Você não confia em mim? Depois de tudo que passei, achei que pelo menos meu pai estaria do meu lado. A culpa me consumia imediatamente. Ele tinha perdido a irmã, a mãe. Quem era eu para negar qualquer coisa que pudesse trazer um pouco de alegria à vida dele? Então, engolia o questionamento junto com o orgulho e assinava mais um cheque, aprovava mais um empréstimo. As coisas começaram a mudar drasticamente depois que Ricardo foi promovido a diretor de projetos na construtora do sogro. De repente, minha casa simples não era mais adequada para receber os novos amigos dele. Meus móveis antigos, que guardavam histórias de uma vida inteira, eram ultrapassados. Meu jeito de falar, meu sotaque leve de filho de nordestinos, virou motivo de piadas sussurradas quando ele achava que eu não estava ouvindo. Pai, por que você não reforma essa casa? Ou melhor, por que não vende e compra um apartamento menor? Essa casa é grande demais para um homem sozinho, dá muito trabalho para manter. A casa que construí com tanto sacrifício, onde cada canto guardava memórias da minha Luciana, da minha Maria Helena, de repente era um problema a ser resolvido. As visitas de Ricardo se tornaram cada vez mais curtas e pragmáticas. Ele não vinha mais para almoçar ou conversar, mas para resolver pendências. Percebi que ele olhava para os móveis, para os quadros, para o terreno, sempre calculando valores, sempre pensando em quanto aquilo tudo valia em dinheiro, nunca em memórias. Lembro de um domingo quando ele trouxe Vanessa e os dois passaram a tarde toda medindo a casa, falando sobre potencial de valorização e metragem construída, como se eu não estivesse ali. Quando ofereci o bolo que tinha feito especialmente para a visita deles, Vanessa olhou para o doce simples e disse: "Não, obrigada, estamos em dieta." Mas vi os dois comendo salgadinhos que trouxeram na bolsa, sentados no meu sofá, deixando as migalhas para eu limpar depois. O que mais doía não eram os pedidos de dinheiro ou as críticas veladas à minha casa, ao meu jeito de viver. Era a forma como Ricardo começou a falar comigo, como se eu fosse uma criança confusa ou um velho senil. Pai, você não entende como o mundo funciona hoje. Pai,
Deixa que eu resolvo. Você só vai complicar as coisas. Pai, esse dinheiro parado na sua conta é um desperdício. Investe comigo que te dou um retorno melhor. Tentei manter a família unida apesar de tudo. Ligava para convidar para almoços que eram sempre recusados. Enviava mensagens perguntando sobre o dia, sobre os projetos e recebia respostas monossilábicas. Comprava presentes nas datas especiais, que eram recebidos com sorrisos forçados e logo esquecidos em algum canto. Em um aniversário de Ricardo, há 3 anos, economizei por meses para dar a ele um relógio bonito. Não era de marca de luxo, mas era o melhor que podia comprar. Entreguei o presente com aquele orgulho de pai, aquela expectativa infantil de ver o brilho nos olhos do filho. Ele abriu a caixa, olhou rapidamente e disse: "Legal, pai, obrigado." Colocou o relógio de lado e continuou a conversa que estava tendo no celular. 3 dias depois, vi o mesmo relógio anunciado em um site de vendas online. O primeiro episódio realmente sério de desrespeito aconteceu quando tive o primeiro problema cardíaco, 2 anos atrás. Passei mal durante a noite sozinho em casa. Consegui chamar uma ambulância e avisar Ricardo por telefone antes de ser levado ao hospital. Fiquei internado por 3 dias. Meu filho apareceu apenas uma vez, por menos de 10 minutos, obviamente incomodado e impaciente. "Pai, você não pode ficar dando esses sustos. Tenho uma reunião importante amanhã. Não posso ficar correndo para o hospital toda hora." Fiquei em silêncio, observando o filho que criei reclamar do incômodo que meu quase infarto estava causando à sua agenda. Quando o médico entrou para explicar os procedimentos e medicações, Ricardo olhou para o relógio 3 vezes em 5 minutos. Assim que o médico saiu, ele se levantou. "Preciso ir. Qualquer coisa me liga. Ou melhor, liga para a secretária do escritório que ela me avisa." Foi quando percebi que meu filho não havia perguntado uma única vez como eu estava me sentindo. Se estava com dor, se estava com medo. Nada. Nem uma mão no ombro, nem um "vai ficar tudo bem, pai." Saí do hospital sozinho. Peguei um táxi com o pouco dinheiro que tinha na carteira. Cheguei em uma casa vazia, fria, sem comida na geladeira, porque não tinha tido tempo de fazer compras antes de passar mal. Sentei na beira da cama, com os remédios na mão, e pela primeira vez em muitos anos chorei abertamente. Não pela dor física, mas por aquela outra dor, mais profunda, a de perceber que para meu único filho vivo eu havia me tornado apenas um inconveniente. E ainda assim, engoli essa dor. Engoli junto com os comprimidos que o médico receitou. Engoli porque é isso que pais como eu fazem. Seguem em frente, sem reclamar, sem fazer alarde, porque fomos ensinados que homem não mostra fraqueza, que pai não cobra sacrifício. Tem dores que um homem engole por anos até que um dia a garganta não aguenta mais. Os meses seguintes ao meu susto cardíaco marcaram o início de uma exploração mais sistemática. Ricardo apareceu em casa uma semana depois, não para saber como eu estava, mas com uma pasta de documentos debaixo do braço. "Pai, andei pensando, e se a gente fizesse uma procuração, sabe, para emergências médicas, para eu poder cuidar das suas contas se você ficar internado de novo?" Parecia sensato, afinal, moro sozinho, e se tivesse outro problema de saúde, quem cuidaria das minhas contas, do meu dinheiro? Uma procuração simples, pai. Para fins médicos e administrativos. É só para emergências. Assinei os papéis sem ler com cuidado. Confiava no meu filho. Que erro amargo. O que eu não sabia é que aquela procuração dava a Ricardo poderes muito além do que ele havia mencionado, incluindo a venda de bens e propriedades. A partir daí, a situação financeira começou a se complicar de maneira inexplicável. Contas que eu tinha certeza de ter dinheiro para pagar voltavam por insuficiência de fundos. Extratos bancários mostravam saques e transferências que eu não me lembrava de ter feito. "Deve ser a idade, pai. Você está esquecendo das coisas. Deixa que eu cuido disso." Ricardo começou a pegar meus cartões, meus talões de cheque, alegando que era para meu próprio bem. Aos poucos fui perdendo o controle sobre meu próprio dinheiro, minha própria aposentadoria.
Quando questionei sobre um saque particularmente grande, a resposta veio dura. Você acha que eu estaria roubando meu próprio pai? Depois de tudo que você e mamãe passaram para me criar, como você pode pensar isso de mim? A manipulação era perfeita. Uma mistura de indignação, culpa e um lembrete sutil do sacrifício que fiz como pai. E funcionava. Eu recuava, pedia desculpas e a exploração continuava. Com o tempo, Ricardo e Vanessa começaram a trazer especialistas para avaliar a casa. É só para o seguro, pai. Estamos pensando em fazer umas melhorias aqui como presente para você. O que eles realmente estavam fazendo era avaliando quanto valia minha propriedade, preparando o terreno para o que viria depois. A pressão para que eu vendesse a casa e me mudasse para um lugar menor ou para um residencial para idosos aumentava a cada visita. Pai, essa escada é perigosa para você. Pai, e se você cair aqui sozinho? Quem vai te socorrer? Essa casa é grande demais para um homem só manter. Cada argumento vinha embrulhado em uma preocupação falsa com meu bem-estar, mas eu conseguia ver através daquela máscara. O que eles realmente queriam era o valor da propriedade. O abuso não era apenas financeiro. Era também emocional, psicológico. Era a forma como Ricardo falava comigo em voz alta e devagar, como se eu fosse surdo ou incapaz de entender palavras normais. Era o jeito como ignorava minhas opiniões, interrompia minhas histórias, revirava os olhos quando eu tentava dar um conselho. Pai, isso era assim na sua época, agora é diferente. Não começa com essas histórias antigas, pai, ninguém tem paciência. Deixa que eu explico, pai. Você só vai confundir as coisas. Em muitas ocasiões, Ricardo tomava decisões sobre minha vida sem sequer me consultar. Marcava consultas médicas que eu não havia pedido, cancelava compromissos que eu tinha agendado, decidia o que era melhor para mim, sem nunca perguntar o que eu realmente queria. O pior de tudo era a solidão. Uma solidão específica de homens idosos, ainda mais dura para quem sempre foi o provedor, o pilar da família. Nós, homens dessa geração, não fomos ensinados a pedir ajuda, a buscar apoio emocional, a admitir que estamos sendo maltratados. Conversas com outros homens da minha idade no bairro me mostraram que não estava sozinho nessa situação. No banco onde recebia minha aposentadoria, no bar da esquina onde às vezes tomava um café, na praça onde caminhava para exercitar o coração, ouvia histórias semelhantes. Meu filho vendeu meu carro dizendo que eu não tinha mais condição de dirigir. Minha filha controla meu cartão de aposentadoria, me dá uma mesada do meu próprio dinheiro. Meus netos só aparecem quando precisam que eu fique com os bisnetos ou quando querem dinheiro para alguma coisa. Mas, mesmo entre nós, havia uma vergonha em admitir o problema completamente. Falávamos por meias palavras, piadas amargas, comentários indiretos. A vergonha de admitir que criamos filhos que não nos respeitam, que nos exploram, é quase insuportável para homens que dedicaram a vida inteira a ser exemplo, a ser fortes, a prover. Minha saúde piorou nesse período. Pressão alta constantemente, noites de insônia, perda de peso. O médico do posto de saúde, que me conhecia há anos, perguntou se eu estava passando por algum estresse. Menti. Disse que estava tudo bem. Homens da minha geração não admitem que estão sendo maltratados pelos próprios filhos. Enquanto isso, observava sinais de que Ricardo e Vanessa estavam vivendo muito acima de suas possibilidades reais. Viagens internacionais, carro novo a cada 2 anos, roupas de marca, restaurantes caros. E parte daquele luxo, eu sabia, vinha do meu suor, da minha aposentadoria, do dinheiro que sumia da minha conta. Comecei a desconfiar que havia algo mais acontecendo além dos saques e transferências. Pequenos comentários deixados escapar, telefonemas suspeitos que Ricardo recebia quando estava na minha casa, conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Algo estava sendo planejado, e eu, no fundo, já suspeitava do que poderia ser. Uma noite, sozinho na sala, olhando para a foto de Maria Helena na parede, perguntei em voz alta: "Onde foi que erramos, Helena? Que tipo de filho criamos?"
Não houve resposta, claro. Apenas o silêncio. Pesado daquela casa que, mesmo cheia de memórias, parecia cada vez mais vazia. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros, um dia se vê sem chão para pisar. Foi durante minha segunda internação cardíaca que tudo mudou. Não foi um grande infarto, graças a Deus, mas o suficiente para me deixar 3 semanas no hospital. 3 semanas que mudaram completamente o rumo da minha história. Nos primeiros dias, Ricardo apareceu apenas uma vez, por menos de 15 minutos. Parecia irritado por ter que estar ali, olhando constantemente para o relógio, para o celular. Vanessa nem se deu ao trabalho de aparecer. Quando perguntei sobre minhas contas, sobre a casa, ele respondeu irritado. Não se preocupe com isso agora, pai. Já estou resolvendo tudo. Descansa e melhora logo. Aquele resolvendo tudo me deixou inquieto. Conhecia bem aquele tom de voz. No 5º dia de internação, recebi uma visita inesperada. Seu Jorge, um antigo colega da metalúrgica, que não via há alguns anos, apareceu com uma caixa de bombons e um abraço sincero. Conversamos por horas sobre os velhos tempos, sobre a vida, sobre a aposentadoria. Quando mencionei rapidamente alguns problemas com Ricardo, vi algo em seus olhos. Uma compreensão profunda, um reconhecimento. Antônio, passei por algo parecido com meu filho mais velho. Quase perdi tudo. Se quiser conversar sobre isso. Pela primeira vez em anos, abri meu coração completamente para alguém. Contei tudo, os saques misteriosos, a pressão para vender a casa, os distanciamento, o desrespeito crescente. Jorge ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente, seus olhos velhos e sábios nunca julgando, apenas compreendendo. Quando terminei, ele segurou minha mão com força. Antônio, você não é o único. Existe uma epidemia silenciosa de pais idosos sendo explorados pelos próprios filhos. Mas você ainda pode se proteger. Ainda não é tarde demais. Aquela conversa foi como um raio de clareza em meio à neblina de dúvidas e culpa que me cercava. Jorge me fez ver que minha situação não era normal, não era aceitável e, principalmente, que não era minha culpa. Um filho que respeita o pai não age assim. Não importa quanto você sacrificou, não importa quantos erros você possa ter cometido como pai, nada justifica te tratar como um caixa eletrônico ambulante. Naquela mesma noite, uma enfermeira entrou no meu quarto fora do horário normal. Parecia nervosa, olhando várias vezes para a porta como se temesse ser descoberta. Seu Antônio, me desculpe a intromissão, mas preciso falar com o senhor. Seu filho esteve aqui hoje mais cedo quando o senhor estava na fisioterapia. Ele estava conversando com o médico no corredor. Ela hesitou, claramente desconfortável com o que precisava dizer. Ele estava perguntando sobre seu prognóstico. Não como alguém preocupado com a recuperação, mas ele queria saber quanto tempo de vida o senhor teria. E quando soube que o senhor vai se recuperar bem, ele não pareceu feliz. Aquelas palavras caíram como pedras no meu peito. Meu próprio filho, sangue do meu sangue, especulando sobre quanto tempo eu ainda viveria. Não por preocupação, mas por interesse. Como se eu fosse um investimento com data de vencimento. Algo dentro de mim, algo que havia estado adormecido por muito tempo, despertou naquele momento. Uma clareza, uma determinação que não sentia há anos. Vi-me, de repente, não como uma vítima, não como um pai abandonado, mas como um homem com dignidade, com valor, com o direito de ser respeitado. Naquela mesma noite, fiz um juramento silencioso a mim mesmo. Assim que saísse daquele hospital, as coisas mudariam. Eu mudaria. Porque entendi uma verdade fundamental. Um homem pode perder tudo, dinheiro, casa, saúde, mas quando perde o autorrespeito, aí sim não lhe resta mais nada. Nos dias seguintes, comecei a planejar. Jorge voltou para mais visitas, trazendo informações valiosas, contatos, sugestões. A enfermeira, seu nome era Márcia, também se tornou uma aliada inesperada, ajudando com pequenas coisas,
como me emprestar um telefone para fazer ligações que não queria que aparecessem no meu celular, que Ricardo frequentemente verificava para me ajudar com a tecnologia. Primeiro, precisava entender exatamente o que estava acontecendo com minhas contas, meus bens. Pedi a Jorge que verificasse meu nome em cartórios para ver se havia alguma transação recente. Ele tinha um sobrinho advogado que poderia ajudar discretamente. Enquanto isso, no hospital, comecei a observar tudo com outros olhos. Notei como Ricardo sempre desviava perguntas sobre a casa, como checava meu celular quando achava que eu estava dormindo, como conversava em voz baixa no corredor. No 10º dia de internação, Jorge voltou com notícias que confirmaram minhas piores suspeitas. Antônio, a casa está sendo anunciada para venda. Já tem até placa da imobiliária. E pelo que meu sobrinho descobriu, Ricardo fez uma transferência da sua conta poupança. Há uma semana, quase todo o valor. Senti uma dor no peito que não tinha nada a ver com meus problemas cardíacos. Era uma dor mais profunda, ancestral. A dor da traição mais fundamental que um homem pode experimentar. Tem mais uma coisa, continuou Jorge hesitante. Meu sobrinho encontrou um registro de compra de um apartamento novo no nome de Ricardo e da esposa dele. A data de assinatura foi 3 dias depois da sua internação. A verdade estava ali, nua e crua. Enquanto eu lutava pela vida, naquele hospital, meu filho estava vendendo minha casa e usando meu dinheiro para comprar um apartamento novo para ele e a esposa. Um apartamento que, pelo que Jorge descreveu, estava bem acima do que ele poderia pagar com seu salário. O que faria muitos homens desmoronar em mim produziu o efeito contrário. Senti uma calma estranha, uma clareza cristalina. Agora que conhecia a extensão da traição, poderia agir. Jorge, preciso da sua ajuda para algumas coisas. E vamos precisar ser discretos. Nos dias seguintes, elaboramos um plano detalhado. Primeiro, Jorge usou minha autorização para verificar meus extratos bancários dos últimos 2 anos. Documentamos cada transferência não autorizada, cada saque suspeito. Seu sobrinho advogado nos ajudou a entender exatamente o que a procuração permitia e o que estava além de seus limites legais. Descobrimos algo crucial. A procuração que assinei, embora ampla, não dava a Ricardo o direito de vender a casa sem uma autorização específica. Adicional, se a venda estivesse em andamento, como suspeitávamos, ele teria forjado minha assinatura ou usado outros meios fraudulentos. Enquanto isso, fiz algo que nunca imaginei fazer. Comecei a gravar nossas conversas quando Ricardo vinha me visitar. A enfermeira Márcia me emprestou um pequeno gravador que escondi sob o travesseiro. E nas poucas vezes que Ricardo apareceu, fiz perguntas aparentemente inocentes. Filho, como está a casa? Está tudo em ordem? Claro, pai. Está tudo como você. Deixou. Mentira. E a minha poupança? Aquele dinheiro que guardei para emergências? Intocada, pai. Você acha que eu mexeria no seu dinheiro? Outra mentira. Cada resposta era mais uma prova, mais um prego no caixão da confiança que um dia depositei nele. No 15º dia, Jorge trouxe um celular pré-pago para que eu pudesse fazer ligações sem que Ricardo soubesse. Comecei a contatar pessoas importantes. O gerente do meu banco, um antigo amigo que trabalhava em um escritório de advocacia e, mais importante, minha sobrinha Cristina, filha da minha irmã falecida, que morava em Campinas e com quem mantinha contato esporádico. Cristina ficou horrorizada com o que estava acontecendo. Ofereceu imediatamente sua casa para eu ficar quando recebesse alta. Tio Antônio, venha para cá. Tenho um quarto vago, as crianças vão adorar ter o tio-avô por perto. Foi quando percebi que, diferente do que Ricardo me fazia acreditar, eu não estava sozinho no mundo. Tinha família, tinha amigos, tinha alternativas. O gerente do banco, que me conhecia há mais de 20 anos, também foi crucial. Quando expliquei a situação, ele sugeriu bloquear parcialmente a conta, exigindo dupla autorização para saques acima de determinado valor, até que eu pudesse comparecer pessoalmente ao banco para revogar a procuração. Nos últimos dias de internação, finalizei os detalhes do plano com Jorge, Márcia
e por telefone com Cristina e o sobrinho advogado de Jorge. Decidi que não confrontaria Ricardo imediatamente. Deixaria que ele seguisse com seus planos, acreditando que eu continuava sendo o velho pai ingênuo e manipulável. A verdadeira surpresa viria depois. Na véspera da alta hospitalar, Ricardo apareceu para organizar minha volta para casa. Parecia estranhamente agitado, verificando várias vezes o celular falando sobre mudanças necessárias. Pai, quando você voltar, vamos precisar conversar sobre algumas decisões importantes, sobre a casa, sobre seu futuro. Sabe, com esses problemas de saúde, acho que está na hora de pensar em um lugar mais adequado para você. Assenti docilmente, interpretando o papel que ele esperava de mim. Claro, filho, você sabe o que é melhor. Ele pareceu relaxar com minha resposta submissa. Mal sabia ele que, sob aquele exterior frágil de pai doente, havia um homem com um plano, um homem que finalmente havia despertado para seu próprio valor. Quando Ricardo saiu, olhei pela janela do hospital para o céu noturno. Pensei em Maria Helena, em Luciana. O que elas diriam se vissem o que nosso filho havia se tornado? O que diriam do que eu estava prestes a fazer? Vocês entenderiam, sussurrei para as estrelas. Vocês saberiam que é hora deste velho leão mostrar que ainda tem dentes. Naquela noite, dormi com uma tranquilidade que não sentia há anos. A tranquilidade de um homem que finalmente decidiu não apenas existir, mas viver com dignidade. Quando uma águia descobre que suas asas ainda funcionam, a queda vira voo. O dia da minha alta hospitalar amanheceu ensolarado, como se o próprio céu soubesse que aquele não era um dia comum. Era o dia em que um homem de 67 anos decidiu retomar as rédeas da própria vida. Ricardo chegou cedo, sorrindo daquele jeito artificial que eu já conhecia bem. Trouxe roupas limpas, ajudou com os documentos da alta, conversou amenidades com os enfermeiros. O filho perfeito e dedicado para quem estivesse observando de fora. No carro, durante o trajeto, ele finalmente abordou o assunto que claramente o deixava ansioso. Pai, fiz algumas mudanças enquanto você estava internado, para facilitar sua vida, sabe? Que tipo de mudanças, filho? Perguntei, mantendo a voz neutra, embora meu coração batesse acelerado. Bom, para começar, vendi a casa. Ele disse isso olhando fixamente para a estrada, as mãos apertando o volante com força desnecessária. Esperei que continuasse fingindo surpresa, mas não alarme. Era muita casa para você sozinho, pai. Muita escada, muito quintal para cuidar. Não é seguro para alguém com seus problemas de saúde. Entendo. E para onde vou, então? Mantive a voz calma, quase resignada. Ricardo hesitou por um momento, claramente aliviado pela minha aparente aceitação. É temporário, pai. Até encontrarmos um lugar adequado para você. Um residencial para a melhor idade, talvez. Aquele que fica perto do shopping. Asilo. Ele estava falando de um asilo, mas sem coragem de usar a palavra. Quando chegamos, não era a minha casa que ele me levou. Estacionou em frente a um prédio que eu nunca havia visto antes. Novo, elegante, com porteiro e câmeras de segurança. Esse é seu novo apartamento? Perguntei, sabendo perfeitamente a resposta. É, pai. Conseguimos um ótimo negócio. 3 quartos, 2 vagas na garagem. Vanessa está adorando a área de lazer. Que bom, filho. E o dinheiro da venda da minha casa ajudou bastante, imagino. Ele engoliu em seco, evitando meu olhar. A casa precisava de muitas reformas, pai. Não valeu tanto quanto esperávamos. Mal deu para a entrada daqui. O resto estamos financiando. Mais uma mentira. Jorge havia descoberto o valor anunciado da casa, bem acima do mercado, na verdade, e sabíamos que o apartamento havia sido comprado à vista. Descemos do carro e Ricardo fez questão de me mostrar o prédio, o hall de entrada, o elevador novo. Falava sem parar, como se tentasse me distrair de perguntas importantes com informações triviais. Quando chegamos ao apartamento, Vanessa estava lá, supervisionando. Alguns trabalhadores que montavam móveis novos. Ela mal disfarçou o desapontamento ao me ver. Ah, você já teve alta. Achei que seria só amanhã.
Seu tom deixava claro que minha presença não era bem-vinda, pelo menos não tão cedo. O médico disse que estou bem o suficiente para ir para casa. Respondi enfatizando a última palavra. Um silêncio constrangedor pairou na sala. Foi Ricardo quem o quebrou, pegando uma chave do bolso. Vamos, pai, vou te levar para onde você vai ficar por enquanto. No MCU. Caminho para o carro percebi que não havíamos pego minhas malas. E minhas coisas, filho? Já separei o essencial. Está no porta-malas. O resto, bom, não cabia no apartamento novo e a maioria estava bem velha, então doamos ou vendemos. Meus livros, meus discos, as fotos de Maria Helena e Luciana, as ferramentas que colecionei a vida toda, tudo considerado velho demais para o novo apartamento deles. Ricardo dirigiu por cerca de 20 minutos até parar em frente a um pequeno prédio de aparência decadente. Não era um asilo como eu temia, mas algo quase tão ruim, um daqueles apart-hotéis baratos, usados principalmente por viajantes de negócios com orçamento limitado. É temporário, pai, só até encontrarmos um lugar adequado para você. Já paguei 1 mês adiantado. Ele abriu o porta-malas e tirou uma única mala velha. Ironicamente, a mesma que eu usava nas raras viagens que fiz na vida. Subimos até um pequeno quarto no 3º andar. Uma cama de solteiro, uma televisão antiga, um banheiro minúsculo, uma pequena geladeira barulhenta. Sem cozinha, sem espaço para receber visitas, sem dignidade. Tem um restaurante por quilo na esquina, e o mercadinho fica a 2 quarteirões. Ricardo colocou a mala sobre a cama e olhou no relógio. Preciso ir, pai. Temos uma pendência na imobiliária ainda hoje. Foi quando me entregou um envelope. Sua nova documentação, RG, CPF, alguns papéis do banco. O cartão da aposentadoria ainda não chegou, mas quando chegar eu trago. Peguei o envelope sem abrir, sabendo que provavelmente não continha todos os documentos que ele mencionava. Obrigado, filho, disse, mantendo a farsa até o fim. Você tem sido tão cuidadoso com tudo. Ele pareceu embaraçado por um instante, talvez um último lampejo de consciência. Mas logo a expressão passou, substituída pelo olhar frio e calculista que eu havia aprendido a reconhecer. Qualquer coisa me liga, pai. Mas tenta não exagerar. Sabe como é. Estamos muito ocupados com a mudança. E assim, com um rápido tapinha no ombro, nem mesmo um abraço, meu filho partiu deixando-me naquele quarto estranho com uma mala contendo algumas poucas roupas e objetos pessoais que ele considerou essenciais o suficiente para manter. Esperei 15 minutos. Tempo suficiente para ter certeza de que ele não voltaria por ter esquecido algo. Então tirei o celular pré-pago que Jorge havia me dado e fiz a ligação que já estava planejada. Jorge, é o Antônio. Ele fez exatamente o que imaginávamos. Estou num apart-hotel na Avenida Paulista. Sim, vendeu tudo. Sim, o apartamento novo é para eles. Você pode vir me buscar? Ótimo. Vou ligar para o sobrinho advogado agora mesmo. Em 2 horas, Jorge estava lá com seu carro. Em 3 horas, estávamos no escritório do advogado Dr. Paulo, colocando em movimento a 2ª fase do plano. Seu Antônio, o que seu filho fez configura vários crimes, explicou o Dr. Paulo, depois de ouvir toda a história e examinar os documentos que eu havia conseguido reunir. Uso indevido de procuração, apropriação indébita, possivelmente falsificação de documentos para a venda da casa. Temos um caso sólido. Não quero mandar meu filho para a cadeia, respondi. Só quero o que é meu por direito. E quero que ele aprenda uma lição. Dr. Paulo sorriu. Entendo perfeitamente. E tenho algumas ideias de como podemos fazer isso. Naquela mesma tarde, Dr. Paulo entrou com medidas judiciais de urgência. Bloqueio da conta bancária onde o dinheiro da venda da casa havia sido depositado, suspensão da transação imobiliária do apartamento novo, revogação imediata da procuração. Também enviou notificações para a imobiliária, para o banco e, o mais importante, para o cartório onde a escritura da minha casa estava registrada. O que Ricardo não sabia, o que ele jamais imaginou,
é que eu havia feito um testamento anos atrás, após a morte de Maria Helena. Um testamento que incluía uma cláusula especial, sugerida pelo mesmo advogado que cuidou do inventário da minha esposa. Qualquer venda da casa só seria válida com minha presença física no cartório, independentemente de procurações. Era uma proteção extra, comum para viúvos idosos. A ligação de Ricardo veio às 17h43, exatamente quando estávamos saindo do banco, onde eu havia acabado de cancelar cartões, mudar senhas e bloquear acessos. Pai, que diabos está acontecendo? A imobiliária me ligou dizendo que a venda foi contestada. Sua voz estava tão alta que Jorge, ao meu lado, podia ouvi-la claramente. Olá! Ricardo, estou bem, obrigado por perguntar, respondi calmamente. Pai, isso não é hora para ironias. O que você fez? Eu? Não fiz nada além de proteger o que é meu, filho. O que é legalmente e moralmente meu. Você não entende nada de negócios, pai. Vai estragar tudo. Onde você está? Quem está te colocando essas ideias na cabeça? Estou com amigos, Ricardo. Amigos de verdade que se importam comigo como pessoa, não como um caixa eletrônico ou um entrave para seus planos. Um silêncio do outro lado. Então, uma mudança de tática. Pai, você está confuso. É a medicação, os problemas de saúde. Você não está pensando direito. Deixa eu te buscar e conversamos com calma. Não estou confuso, Ricardo. Pela primeira vez em anos, estou vendo com clareza. Mas não se preocupe, nos veremos em breve. Muito em breve. Desliguei antes que ele pudesse responder. O telefone tocou novamente imediatamente, mas não atendi. Deixei que a ansiedade dele crescesse, que a incerteza fizesse seu trabalho. Os próximos 3 dias foram um turbilhão de atividades. Enquanto eu me instalava na casa aconchegante de Jorge, que insistiu para que eu ficasse com eles até que tudo se resolvesse, Dr. Paulo e sua equipe trabalhavam incansavelmente. Descobriram ainda mais irregularidades. Ricardo havia tentado acessar meu plano de previdência privada, havia cancelado meu plano de saúde complementar e estava tentando vender meu carro, que ficava na garagem da casa. As tentativas de Ricardo para me localizar se tornaram frenéticas. Ligações a cada hora para o celular antigo, que deixei desligado, visitas ao apart-hotel onde ele me deixou, contatos com hospitais para ver se eu havia sido internado novamente. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento de pessoa vulnerável, o que só tornava sua situação ainda pior. Afinal, que tipo de filho deixa um idoso vulnerável sozinho num apart-hotel? No 4º dia, Dr. Paulo considerou que era hora do confronto direto. Marcamos uma reunião no escritório dele e enviamos uma notificação formal para Ricardo comparecer, mencionando assuntos referentes à propriedade da Rua das Acácias, 287. Ele chegou pontualmente, acompanhado por um advogado próprio, claramente pego de surpresa pela situação e mal preparado para o que viria. Ricardo parecia abatido, com olheiras profundas e o olhar febril de quem não dormia direito há dias. O choque em seu rosto quando me viu sentado calmamente ao lado de Dr. Paulo foi impagável. Uma mistura de alívio por me ver vivo e pânico por me ver ali naquele contexto. Pai, graças a Deus, estive procurando você por toda parte. Eu sei, filho. Recebi os alertas do boletim de ocorrência. Muito comovente sua preocupação, especialmente depois de me deixar sozinho naquele quarto de hotel com uma mala de roupas velhas. Ele engoliu em seco, olhando nervosamente para seu advogado, que parecia cada vez mais desconfortável. Dr. Paulo tomou a palavra, sua voz profissional e direta. Senhor Ricardo, estamos aqui para discutir várias irregularidades graves envolvendo os bens do seu pai. Temos provas documentais de uso indevido de procuração, tentativa de alienação de bens sem autorização legal, apropriação indébita de valores substanciais e, possivelmente, falsificação de assinaturas. O advogado de Ricardo empalideceu. Claramente, seu cliente não havia compartilhado todos os detalhes da situação. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. Pai, isso é um mal-entendido.
Eu estava tentando ajudar, organizar suas coisas. Você sabe como é difícil para você lidar com burocracias, com dinheiro. Ricardo, interrompi, minha voz calma, mas firme. Tenho aqui extratos bancários dos últimos 2 anos. Transferências que nunca autorizei. Tenho gravações das suas mentiras sobre a casa, sobre meu dinheiro. Tenho o contrato de compra do seu apartamento novo, assinado 3 dias depois da minha internação, pago com o dinheiro da venda da minha casa. Uma venda que nunca autorizei. Coloquei sobre a mesa uma pasta com todos os documentos. O rosto dele passou do vermelho ao branco em segundos. Tem 2 opções agora, filho. Podemos seguir com um processo criminal. E acredite, temos provas suficientes. Ou podemos resolver isso de outra forma. Que outra forma? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Dr. Paulo deslizou um documento pela mesa. Um acordo. Seu pai, generosamente, está disposto a não prosseguir com as acusações criminais sob algumas condições. Ricardo pegou o papel com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que avançava no documento, seus olhos se arregalavam. Isso é absurdo. Você quer que eu desfaça a compra do apartamento? Que devolva todo o dinheiro? Onde vamos morar? Isso não é problema meu, Ricardo. Assim como não foi problema seu onde eu iria morar quando me deixou naquele quarto de hotel. O acordo era claro. Ricardo deveria desfazer a compra do apartamento, devolver integralmente o valor da venda da casa, que seria anulada, e todos os valores retirados indevidamente das minhas contas nos últimos 2 anos. Em troca, eu não prosseguiria com as acusações criminais que poderiam levá-lo à prisão. E tem mais uma coisa, acrescentei, olhando diretamente nos olhos do meu filho. A casa que você tentou vender, eu já tinha decidido há anos deixá-la para você em testamento. Era seu legado, Ricardo. Mas agora você vai descobrir que traição tem consequências. Levantei-me, sentindo uma força e uma determinação que não sentia há décadas. Você tem 24 horas para assinar esse acordo, Ricardo. Depois disso, Dr. Paulo tem orientação para seguir com todas as medidas legais cabíveis. Quando saí da sala, deixei para trás não apenas um filho em pânico, mas também o peso de anos de manipulação e abuso. Pela primeira vez em muito tempo, caminhei ereto, com a dignidade de um homem que se recusou a ser uma vítima. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Os primeiros dias depois do confronto foram estranhos, uma mistura de libertação e luto. Libertação por ter retomado o controle da minha vida, luto pela morte definitiva da relação pai-filho como eu a conhecia. Ricardo assinou o acordo dentro do prazo estipulado, não por arrependimento ou reconhecimento do erro, mas por medo das consequências legais. A anulação da venda da casa e a devolução do dinheiro foram processos burocráticos demorados, mas Dr. Paulo conduziu tudo com eficiência implacável. Durante esse período, continuei hospedado na casa de Jorge e sua esposa Ana. Eles me receberam como família, mas eu sabia que não poderia ficar ali para sempre. Precisava reconstruir minha própria vida, meu próprio espaço. Você tem certeza que quer voltar para aquela casa, Antônio? Perguntou Jorge uma noite, enquanto jogávamos dominó na varanda. Não acha que seria melhor vender e comprar algo novo, sem tantas memórias? Pensei por um momento antes de responder. Aquela casa guarda memórias ruins, sim, mas também guarda as boas. Maria Helena, Luciana, os anos felizes com Ricardo quando ele era criança. Não quero fugir das memórias, Jorge. Quero ressignificá-las. Quando finalmente pude voltar para casa, 3 semanas depois foi um momento ambivalente. A casa estava vazia. Os móveis que Ricardo não havia vendido estavam em um depósito que Dr. Paulo havia localizado. As paredes tinham marcas de quadros removidos, o jardim estava mal cuidado. Havia um silêncio opressivo. Sentei-me no chão da sala vazia e, pela primeira vez desde o confronto, chorei abertamente. Não eram lágrimas de derrota, mas de purificação, como uma tempestade necessária para limpar o ar. Jorge e outros amigos me ajudaram a recuperar o que foi possível dos meus pertences. Algumas coisas estavam perdidas para sempre, vendidas
ou descartadas por Ricardo, mas o essencial estava voltando: minhas ferramentas, a maioria dos livros, alguns móveis que amava, as fotos de família, que estavam em álbuns no sótão, que Ricardo nem se deu ao trabalho de verificar. Os primeiros meses foram de reconstrução física e emocional. Pintei a casa pessoalmente, um cômodo por vez, substituindo as cores antigas por tons novos, vibrantes. Reformei o jardim, plantando flores diferentes, criando novos caminhos entre os canteiros. Descobri uma dificuldade que muitos homens enfrentam após anos de casamento e paternidade: a solidão. Não a solidão de estar só. Essa eu já conhecia desde a morte de Maria Helena, mas a solidão social, a falta de uma rede de apoio, de amizades profundas. Nós homens, especialmente os da minha geração, fomos ensinados a concentrar nossa vida social na família: esposa, filhos, trabalho, poucas amizades externas, poucos interesses que não girassem em torno do papel de provedor e protetor. Quando esse núcleo se desfaz, ficamos perdidos. Foi Jorge quem me apresentou ao centro comunitário do bairro. Eles têm um grupo de carpintaria para aposentados às terças e quintas, disse ele, e também jogos de cartas e dominó nas sextas. Você deveria ir. Relutante a princípio, acabei cedendo. E foi uma das melhores decisões que tomei. No centro comunitário, encontrei outros homens como eu, aposentados, muitos viúvos ou separados, alguns também abandonados por filhos ingratos, outros simplesmente procurando companhia e propósito. Homens que entendiam, sem necessidade de muitas palavras, a jornada que eu estava percorrendo. Carlos, um ex-contador de 72 anos, havia passado por situação semelhante com a filha. Ela e o marido queriam que eu vendesse meu apartamento nos Jardins e fosse morar num estúdio no subúrbio, tudo para eles poderem usar o dinheiro para abrir uma franquia. Quando me recusei, pararam de trazer meus netos para me visitar. José, marceneiro aposentado de 70 anos, tinha 3 filhos que só lembravam dele quando precisavam de babá para os netos ou de empréstimos que nunca eram pagos. Manuel, professor universitário aposentado, fora praticamente expulso da própria casa pela segunda esposa, muito mais jovem, que o convenceu a colocar tudo no nome dela por questões de impostos. Histórias diferentes, dores semelhantes. E o mais importante, exemplos de superação, de homens que seguiram em frente, que reconstruíram suas vidas, que descobriram prazer e propósito além dos papéis tradicionais de pai, marido e provedor. No grupo de carpintaria, redescobri o prazer de trabalhar com as mãos. Nos meus tempos de jovem, antes das exigências do trabalho e da família consumirem todo o meu tempo, eu adorava fazer pequenos móveis, brinquedos de madeira. Agora, com tempo e um grupo de apoio, voltei a criar. Minha primeira peça foi uma mesa de centro para a sala renovada. Depois, prateleiras para meus livros recuperados. Um baú de madeira nobre para guardar as fotos e lembranças de Maria Helena e Luciana. Cada peça que eu criava era uma afirmação. Eu ainda era capaz, ainda tinha valor, ainda podia produzir beleza com minhas próprias mãos. A cada projeto concluído, sentia minha confiança crescer um pouco mais. Nas noites de jogos no centro comunitário, comecei a desenvolver amizades genuínas. Não aquelas amizades superficiais de colegas de trabalho ou de pais de amigos dos filhos, mas conexões reais, baseadas em interesses comuns, experiências compartilhadas, respeito mútuo. Foi numa dessas noites que conheci Berenice, uma professora aposentada de 65 anos, viúva como eu, que vinha jogar baralho com o grupo das mulheres. Começamos a conversar casualmente durante os intervalos, descobrindo afinidades surpreendentes, gosto por música brasileira antiga, paixão por filmes clássicos, preferência por manhãs tranquilas em vez de noites agitadas. Não foi um romance fulminante como nos filmes. Foi algo mais lento, mais maduro, mais consciente. Uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais. Cafés após as atividades do centro, visitas ao cinema do shopping na sessão da tarde, caminhadas pelo parque do
Bairro aos domingos. 6 meses após o confronto com Ricardo, eu era outro homem. Fisicamente tinha perdido peso, graças às caminhadas regulares e à alimentação mais saudável que Berenice me encorajava a seguir. Minha pressão arterial estava controlada, dormia melhor. Até minha postura havia mudado. Não mais curvada pelo peso da exploração, mas ereta, confiante. Emocionalmente, a transformação foi ainda mais profunda. A raiva inicial cedeu lugar à compreensão, não no sentido de justificar o que Ricardo fez, mas de entender que sua traição dizia mais sobre ele do que sobre mim. Não havia sido um pai perfeito, quem é, mas tinha sido um pai presente, amoroso, dedicado. A escolha de Ricardo de me tratar como um obstáculo a ser removido era dele, não minha. Essa compreensão me libertou. Libertou-me da culpa, da autoacusação, dos e se que me atormentavam nas noites solitárias. Dr. Paulo mantinha-me informado sobre os aspectos legais da situação. Ricardo e Vanessa haviam se mudado para um apartamento alugado bem mais modesto do que planejavam, após terem que desfazer a compra do imóvel de luxo. A construtora do sogro estava enfrentando problemas financeiros e Ricardo havia sido demitido. Aparentemente, o talento dele era mais baseado em nepotismo do que em competência real. Foi por essa época que recebi a primeira carta de Ricardo. Não um pedido de desculpas sincero, mas uma tentativa manipulativa de reabrir comunicação. Pai, espero que esteja bem. As coisas têm sido difíceis para nós depois do que aconteceu. Vanessa está grávida e estamos preocupados com o futuro do bebê. Sei que houve mal-entendidos entre nós, mas espero que possamos conversar em breve, pelo bem da família. Seu neto vai precisar do avô. A carta me pegou de surpresa. Um neto. A continuação da família. Uma nova geração. Por um momento, senti aquela pontada de esperança, aquele instinto paterno de perdoar tudo em nome da família. Mostrei a carta para Berenice durante um de nossos cafés da manhã no domingo. E o que você está pensando em fazer? Ela perguntou depois de ler com cuidado. Não sei, é meu neto, afinal. Berenice segurou minha mão com gentileza, mas firmeza. Antônio, você tem um coração enorme. É uma das coisas que mais admiro em você. Mas também sei como pessoas manipuladoras funcionam. Elas sabem exatamente quais botões apertar. Ela tinha razão, é claro. A menção ao neto não era coincidência. Ricardo sabia que essa seria a alavanca emocional perfeita para me atrair de volta. Decidi consultar também o grupo de amigos do centro comunitário. Carlos, que havia passado por situação semelhante, foi particularmente incisivo. Se você vai reabrir essa porta, Antônio, faça isso com condições claras e limites firmes. Não repita os erros do passado. Após muita reflexão, respondi à carta de Ricardo. Uma resposta medida, nem fria nem calorosa. Ricardo, recebi sua carta e a notícia sobre o bebê. Parabéns pelo filho que está a caminho. Uma nova vida é sempre motivo de alegria. Quanto a nos encontrarmos, estou aberto a isso, mas com algumas condições. Primeiro, precisamos de uma conversa honesta, sem manipulações. Segundo, qualquer relação futura será baseada em respeito mútuo e limites claros. Terceiro, você precisa reconhecer o que fez e demonstrar, com ações, que entende a gravidade do ocorrido. Minha porta não está fechada para você, mas também não está completamente aberta. O que acontecer daqui para frente depende mais de você do que de mim. Enviei a carta e voltei à minha rotina renovada. As atividades no centro comunitário haviam se expandido. Além da carpintaria e dos jogos, agora participava de um grupo de caminhada matinal e de um clube de leitura quinzenal. Minha casa estava quase totalmente restaurada, com móveis novos mesclados aos antigos que consegui recuperar. Uma semana depois de enviar a carta, recebi uma ligação. Era Ricardo, soando mais humilde do que eu jamais o havia ouvido. Pai, recebi sua carta. Podemos conversar. Pessoalmente? Só nós dois? Marcamos um encontro em um café perto da minha casa. Um lugar público, onde ambos nos sentiríamos à vontade, sem a carga emocional que minha casa certamente traria.
Cheguei alguns minutos antes da hora marcada. Sentei-me em uma mesa perto da janela pedindo um café enquanto esperava. Observei Ricardo chegando, mais magro, com roupas mais simples do que as que costumava usar, sem o relógio caro nem o celular de última geração. "Oi, pai", disse ele, hesitante, como se não soubesse se deveria me abraçar ou apenas apertar minha mão. Optou por ficar parado, desconfortável. "Olá, Ricardo, sente-se." Ele se sentou de frente para mim, mexendo nervosamente com o cardápio. "Como você está?" perguntei, tentando iniciar a conversa de forma neutra. "Sinceramente, não muito bem. A construtora do pai de Vanessa faliu. Estou desempregado há 2 meses. O aluguel do apartamento onde estamos é caro demais para nossa situação atual. E Vanessa, ela não está lidando bem com tudo isso." Não demonstrei surpresa nem satisfação. Apenas assenti, indicando que estava ouvindo. "E o bebê? Está tudo bem com a gravidez?" Seu rosto se iluminou ligeiramente pela primeira vez. "Sim, é um menino. 4 meses já. Tudo está correndo bem, apesar do estresse." A conversa seguiu assim por algum tempo, trocando informações básicas, circulando ao redor do elefante na sala. Finalmente, decidi que era hora de abordar o verdadeiro motivo daquele encontro. "Ricardo, na minha carta, mencionei condições para reconstruirmos algum tipo de relação. A primeira delas era uma conversa honesta. É isso que espero agora." Ele engoliu em seco, olhando para a xícara de café intocada à sua frente. "Eu sei que o que fiz foi terrível. Não há justificativa." Ele fez uma pausa, claramente desconfortável. "Mas preciso que você entenda o contexto. Vanessa e eu estávamos sob muita pressão. O pai dela exigindo resultados na empresa, as dívidas se acumulando." Levantei a mão, interrompendo-o. "Ricardo, isso não é uma conversa honesta. Isso são desculpas. Você tentou me despojar de tudo que construí na vida. Vendeu minha casa sem autorização, usou meu dinheiro para comprar um apartamento de luxo para você e, quando fiquei doente, me abandonou num quarto de hotel com uma mala de roupas velhas. Não foi pressão ou circunstância, foram escolhas deliberadas." Seus olhos se encheram de lágrimas, algo que não via desde que ele era criança. "Você está certo. Foram escolhas horríveis. Eu me deixei levar pela ganância, pela influência de Vanessa e do pai dela. Comecei justificando pequenas coisas, um empréstimo aqui, uma transferência ali, e antes que percebesse, havia cruzado linhas que nunca imaginei cruzar." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Não estou pedindo que me perdoe agora. Nem sei se algum dia vou merecer esse perdão. Só estou pedindo uma chance. Uma chance de mostrar que posso ser melhor, que posso aprender com meus erros. Não por mim, mas pelo meu filho, seu neto." Olhei nos olhos do meu filho, tentando ver além das palavras, buscando sinais de sinceridade genuína. "Ricardo, você terá essa chance, mas será nos meus termos, não nos seus. E essa chance não inclui dinheiro, não inclui moradia, não inclui eu ser seu suporte financeiro novamente." Expliquei então as condições para uma possível reconciliação, sessões regulares com um terapeuta familiar, completa transparência sobre sua situação financeira, nenhum pedido de ajuda monetária por pelo menos 1 ano, e, mais importante, ações concretas mostrando arrependimento e mudança real. "E quanto ao bebê? Meu neto?" perguntei, não conseguindo esconder completamente a emoção na voz. "Quero que você faça parte da vida dele, pai. De verdade. Não como um banco ou um recurso, mas como avô. Alguém que vai ensinar a ele valores que eu esqueci por um tempo." Saí daquele café com sentimentos conflitantes, esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, meu filho pudesse mudar, ceticismo realista baseado em anos de decepção e uma certeza renovada do meu próprio valor, da minha capacidade de estabelecer e manter limites saudáveis. Nos meses seguintes, Ricardo demonstrou sinais de mudança genuína. Conseguiu um emprego mais modesto como engenheiro em uma empresa pequena. Mudou-se com Vanessa para um apartamento compatível com a nova realidade financeira deles.
Comparecia fielmente às sessões de terapia familiar, onde conversas difíceis, mas necessárias, aconteciam. Conheci meu neto Miguel em uma tarde ensolarada de domingo, 3 meses após seu nascimento. Segurei aquele pequeno embrulho nos braços, sentindo o peso leve e ao mesmo tempo imenso da continuidade da vida, das novas chances, das histórias que ainda estavam por ser escritas. Ele tem seus olhos, pai, disse Ricardo, observando-nos com um sorriso hesitante. E espero que tenha um coração melhor que o nosso, respondi sem amargura, apenas constatando um desejo sincero para aquela nova vida. Minha própria vida continuava florescendo. Berenice tornou-se uma presença constante e luminosa. Não morávamos juntos, ambos valorizávamos nossa independência duramente conquistada, mas compartilhávamos muito mais do que apenas momentos ocasionais. Viagens curtas para o litoral, plantões como voluntários em uma biblioteca comunitária, noites tranquilas assistindo a filmes antigos em minha sala renovada. Amigos do centro comunitário se tornaram uma família escolhida. Celebrávamos aniversários juntos, organizávamos pequenas festas nas datas comemorativas, criamos uma rede de apoio mútuo para emergências e necessidades cotidianas. Descobri prazeres e talentos que nunca tive tempo de explorar durante minha vida de trabalho intenso e responsabilidades familiares. A carpintaria evoluiu de hobby para uma pequena fonte de renda adicional, com encomendas de peças artesanais. Comecei a escrever crônicas sobre a vida na terceira idade para um jornal de bairro. Aprendi, tardiamente, mas com entusiasmo, a nadar, realizando um desejo de infância. O mais surpreendente foi redescobrir minha paixão pela música. Na adolescência, antes das responsabilidades da vida adulta me engolfarem, tocava violão em rodas de amigos. Com o incentivo de Berenice e dos novos amigos, comprei um instrumento novo e voltei a praticar. Meus dedos, enrijecidos pelo trabalho e pela idade, gradualmente reaprenderam os acordes, as melodias que me davam tanta alegria na juventude. Em uma noite especial, durante uma pequena reunião na minha casa renovada, peguei o violão e pela primeira vez em décadas, cantei em público uma antiga canção que Maria Helena amava sobre recomeços e novos horizontes. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de alguns amigos e aplausos calorosos encheram a sala. Naquela noite, olhando para aquele grupo diverso, Berenice com seu sorriso gentil, os amigos do centro comunitário com suas próprias histórias de superação e, sim, Ricardo no canto da sala, segurando o pequeno Miguel adormecido, percebi uma verdade profunda. Minha vida não estava terminando com a terceira idade, estava apenas entrando em um novo e vibrante capítulo. Quando um homem descobre que seu valor não depende da utilidade para os outros, o outono da vida pode ser a estação mais colorida de todas. 3 anos se passaram desde aquela tarde fatídica, quando voltei do hospital para descobrir que não tinha mais um lar. 3 anos de transformação, aprendizado e, surpreendentemente, de paz. Hoje, aos 70 anos, minha vida é completamente diferente do que imaginei que seria nesta fase. Não sou apenas um pai ou avô, não sou apenas um aposentado passando o tempo. Sou um homem completo, com propósitos próprios, alegrias próprias, uma identidade que vai muito além dos papéis familiares tradicionais. Minha casa, que quase perdi, agora é verdadeiramente minha, não apenas no sentido legal, mas no sentido emocional. Cada cômodo reflete quem sou hoje, não apenas quem fui no passado. O escritório pequeno onde escrevo minhas crônicas semanais. A oficina de carpintaria nos fundos, onde crio peças que vendem surpreendentemente bem em feiras de artesanato. A sala ampla onde recebo amigos para noites de música e conversas. O relacionamento com Ricardo permanece complexo, como são todos os relacionamentos após traumas profundos. Não somos mais apenas pai e filho. Somos 2 homens adultos, tentando construir algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. Há dias bons e dias difíceis. Momentos de conexão genuína e momentos de tensão quando velhas feridas são inadvertidamente tocadas.
Ele manteve sua palavra nestes 3 anos. Nenhum pedido de dinheiro, nenhuma tentativa de manipulação. A terapia familiar, que ainda mantemos mensalmente, ajudou a estabelecer uma comunicação mais honesta e direta. Vanessa, que inicialmente resistiu a todo o processo, eventualmente começou a participar também, especialmente após o nascimento de sua filha, Júlia, minha segunda neta, agora com 1 ano. Miguel, agora um menino ativo de 3 anos, é uma alegria constante em minha vida. Passo com ele 2 tardes por semana, um arranjo que funciona bem para todos. Ensino-lhe pequenas coisas, como plantei no jardim, como fazer pássaros de madeira na oficina, como reconhecer pássaros no quintal. Ele me chama de vô Antônio e corre para meus braços quando me vê chegar. É uma relação pura, sem as complicações e mágoas do passado. Berenice e eu continuamos juntos, cada um em sua própria casa, mas compartilhando mais do que a maioria dos casais que conheço. Decidimos conscientemente não nos casar ou morar juntos. Ambos valorizamos demais a independência e o espaço pessoal que conquistamos após anos de vidas dedicadas a outros. Mas viajamos juntos, jantamos juntos quase todas as noites e nos apoiamos em momentos difíceis e celebramos as alegrias um do outro. Nunca imaginei que encontraria um companheiro nesta fase da vida. Ela me disse recentemente, enquanto assistíamos ao pôr do sol na varanda da minha casa. Especialmente um que entende que amor não significa posse ou controle. O centro comunitário continua sendo uma parte fundamental da minha vida. Agora não apenas participo das atividades, mas também as organizo. Coordeno o grupo de carpintaria, ensino violão básico para outros idosos e, recentemente, comecei um grupo de apoio específico para homens idosos que enfrentam problemas com filhos adultos, um espaço onde podem compartilhar experiências sem julgamento, onde a vulnerabilidade não é vista como fraqueza. Minha saúde melhorou significativamente. A pressão arterial está controlada, o coração estável, o peso adequado para minha idade e altura. Os médicos sempre comentam sobre minha vitalidade durante os check-ups regulares. Continue fazendo o que está fazendo, seu Antônio, dizem eles. Está funcionando. O que estou fazendo é simplesmente viver. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas viver plenamente, com propósito e alegria. Aprendi tardiamente, mas profundamente, que um homem não é definido apenas por seu trabalho ou por seu papel como pai. Que há uma vida rica e significativa além da aposentadoria, além da criação dos filhos. A lição mais importante que aprendi nesses 3 anos é sobre dignidade. A dignidade não é algo que outros nos conferem. É algo que reivindicamos para nós mesmos. Quando aceitei ser tratado como um banco ambulante, como um obstáculo a ser removido, eu estava desistindo da minha própria dignidade. Quando finalmente disse basta, quando estabeleci limites claros, quando exigi respeito, estava reclamando algo que nunca deveria ter cedido. Há uma dignidade específica para homens idosos que nossa sociedade frequentemente ignora ou diminui. Somos vistos como ultrapassados, como fardos, como figuras patéticas em comerciais de fraldas geriátricas ou remédios para disfunção erétil, raramente como indivíduos completos, com desejos, sonhos, capacidades, sabedoria. Mas essa dignidade existe e precisa ser reconhecida. Pelos outros, sim, mas primeiro e principalmente por nós mesmos. Precisamos nos recusar a ser reduzidos a estereótipos, a papéis limitantes, a versões menores do que realmente somos. Minha história não é única. Em meu grupo de apoio no centro comunitário, ouço variações dela todas as semanas. Homens que dedicaram suas vidas ao trabalho e à família apenas para serem descartados quando seus filhos adultos os consideram inconvenientes. Homens que foram ensinados a não expressar emoções, a não mostrar fraqueza, a sempre aguentar calados, até que o silêncio se torna uma prisão. Mas também ouço histórias de renascimento, de segundos capítulos, de homens que, como eu, descobriram que nunca é tarde demais para se valorizar, para estabelecer limites saudáveis, para encontrar alegria e propósito.
A Ricardo ensinei uma lição valiosa, mesmo que involuntariamente. Mostrei que respeito não se toma à força, se conquista. Que amor paterno é incondicional, mas confiança não é. Precisa ser construída e mantida com ações, não apenas com palavras. Que um pai merece dignidade tanto quanto qualquer outro ser humano. E a mim mesmo ensinei a lição mais importante de todas, que sou mais do que minhas relações, mais do que meus sacrifícios, mais do que meus papéis sociais. Que sou um homem completo, imperfeito, mas valioso, mesmo quando estou sozinho, mesmo quando estou quieto, mesmo quando não estou servindo a ninguém além de mim mesmo. Se há uma mensagem que gostaria de passar a outros homens, especialmente pais, é esta: seu valor não está apenas no que você faz pelos outros, no quanto você se sacrifica, no quanto você produz ou provê. Seu valor está intrinsecamente em quem você é, um ser humano com direito à dignidade, ao respeito, à alegria. Estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. Exigir respeito não é arrogância, é dignidade. Cuidar de si mesmo não é vaidade, é necessidade. E, mais importante, nunca é tarde. Demais para mudar, para crescer, para florescer. O outono da vida pode ser a estação mais rica, mais colorida, mais gratificante, se você permitir que seja. Se você reivindicar seu direito a uma vida plena, não apenas como pai, avô, provedor, mas como homem. Um homem completo, valioso, digno de respeito e alegria. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 67 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer. Se a minha história como pai tocou seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixa eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilha esse vídeo, porque tem muitos homens precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Se esse relato te fez refletir, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com seus filhos? E se essa história te fez pensar, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de recomeço. Um abraço de São Paulo. E lembra, você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 67 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer.